Até que ponto o orixá pode interferir no destino das pessoas? Esse é o tema da Resposta à Cabeça de hoje. Tom G, a Tatiana, de Vila Valqueire, pergunta até que ponto o orixá pode interferir no destino das pessoas. Isso também é bem legal de discutir, né, meu pai? Bem legal. Porque além do Tem uma orixá, cabeça. tem o Odu da pessoa, né? E tem a própria pessoa, né? São três coisas distintas aí. Eu sempre falo de uma frase que foi dita por Verger, que ele diz que você precisa conhecer o seu orixá para se conhecer verdadeiramente. Eu acho que é importante a gente entender a relação entre a pessoa e o destino e a relação do orixá com a pessoa. De acordo com a nossa religião, nós escolhemos o nosso destino. Nós, antes da nossa encarnação, do nosso ciclo reencarnatório, do nosso atumá, nós vamos aos pés do Deus maior, Olorum, e escolhemos o nosso destino. Portanto, é uma responsabilidade nossa. Tudo isso a gente discute através de Ori. Cuidar de Ori, cuidar da sua cabeça, cuidar de você enquanto pessoa. Se cuidar. O orixá vai, claro, vai te orientar, vai te mostrar os melhores caminhos, mas você tem que estar aberto a perceber isso. O sétimo poema de Fá diz algo relevantíssimo. Nenhum orixá pode abençoar uma pessoa sem que Ori permita. Muitas pessoas vão dizer o seguinte: o Ogum é brigão, o Ogum gosta de guerra. Eu acho que eu não sou tão brigão assim. Se a pessoa é brigona, a pessoa, enfim, gosta, bebe demais, diz que é de Ogum. Ah, eu sou assim porque o Ogum é assim. Ah, bota na conta do orixá. Põe na conta do orixá. Isso não é por aí. O orixá não vai te encaminhar para esse lado. É curioso que a gente precisa compreender a energia do orixá, como disse você, como disse Verger, e às vezes nós encontramos orixás que têm uma certa dualidade, como Exu, como o próprio Omolu, que distribui a saúde e a doença a quem merecer. Mas a escolha é do Ori individual, é da pessoa, da cabeça de cada um. Ogum é o desbravador, em certa medida ele é brigão. Mas será que isso é bom para mim? Será que eu tenho que ser assim? Será que isso é melhor para mim? Será que eu posso cultuar em mim uma outra face do Ogum? Por exemplo, a energia de Exu, a energia sexual, se ela for equilibrada, ela é positiva. Se ela for desequilibrada, ela é altamente destrutiva. A própria ambição, que é uma das energias de Exu, ela pode ser extremamente favorável a todos nós. Porque a ambição positiva nos faz crescer, nos faz realizar, nos faz nos esforçar cada vez mais para alcançar os nossos objetivos. Agora, a ambição negativa, desmedida, é inveja, é a maledicência, enfim, ela puxa para baixo. O caso de Xangô. Xangô foi um conquistador, em alguns aspectos ele vai ser tirano. Será que todos os filhos de Xangô precisam ser assim? Precisam ter esse caráter? Precisam ter essa atitude diante da vida? Eu acho que a melhor relação que a gente pode interpretar entre o orixá e nós, pessoas, filhos, nós omó-orixás, é a relação de um pai e um filho. Então, o pai, por exemplo, ele às vezes pune, mas ele pune em benefício do filho. O pai às vezes cobra porque ele enxerga à frente do que naquele momento o filho não consegue ver. Mas o pai, por mais atencioso, por mais zeloso, por mais amável que seja, ele entende que ele tem um limite. Nós, como pais biológicos, não podemos decidir pelos nossos filhos. Eu sou Caetano Veloso, sou Ori e sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira.
Dia 8 já está marcada a 6ª caminhada contra a intolerância religiosa. Exatamente. Vai estar lá? Dia 8, com certeza. Também. A caminhada contra a intolerância é luta pela democracia. Não é luta a favor de A, nem de B, nem de C. É a defesa do nosso direito de expressar o nosso credo e a nossa fé. Todos precisamos estar lá. Eu sou Haroldo Costa, sou Ori, sou cabeça. Na página da Cultura Iorubana de hoje, falaremos sobre Oió, a cidade mítica de Xangô. Oió foi um grande império iorubá, que durou entre os anos de 1400 a 1835. Localizava-se na África Ocidental, onde hoje é a Nigéria. Geograficamente, Oió mantinha-se ao norte do Planalto Iorubano. Seu solo ondulava levemente, revestido pelas savanas, cravejadas de enormes baobás, intercalados por superfícies rochosas de granito. Do Planalto de Oió brotavam nascentes que escorriam em rios em direção ao norte, até encontrar o rio Moci, ou, descendo ao sul, até convergir para o rio Ogum. Quando os exploradores europeus chegaram à África, Oió já era um dos maiores estados africanos, rico e poderoso. Pesquisadores afirmam que por Oió passava uma antiga rota de comércio que ia dos córregos traiçoeiros do rio Buçá, próximo à nascente do rio Níger, até o litoral do Oceano Atlântico. Dali, ramificava para as terras alçais, nupês, baribás e também para as florestas do sul. As riquezas de Oió foram adquiridas através do comércio e de sua grande e poderosa cavalaria. Graças ao seu poderio, Oió dominou várias monarquias africanas, tornando-se muito importante politicamente. Os domínios de Oió, em meados do século XVII, se estendiam até a região que hoje pertence à República do Benin e o Togo, quando chegou ao seu auge. Oranian, filho de Ogum, criado por Oduduá, o grande Oni de Ilé-Ifé, teria atacado Oió e assumido seu governo, tornando-se Alafim, embora haja muita controvérsia a esse respeito. Naquele momento, Oió era ainda um povoado pequeno e sem muita importância, mas o interesse de Oranian era estratégico. Dominando Oió, ele acabaria com o fornecimento de ferro para os seus inimigos, pois todos eles se abasteciam comprando o mineral das jazidas de Oió. Existem até alguns itãs que relatam a mítica guerra que garantiu o domínio de Oió. O mais famoso deles narra que após a morte de Oduduá, Oranian lhe sucedeu na regência e resolveu empreender uma expedição junto com seus irmãos contra Meca. O objetivo era vingar a morte de seu bisavô, Lumurudu. No entanto, durante o caminho, os irmãos teriam se desentendido e se separado. Oranian teria seguido viagem até o rio Níger, onde se defrontou com os nupês, que o impediram de atravessar o rio, sendo forçado a retornar a Borgu. Lá, um rei Baribá, perguntado por Oranian onde este deveria fixar o seu exército, enfeitiçou uma jiboia e disse a Oranian que a seguisse até o local onde a cobra parasse por 7 dias até desaparecer. Nessa localidade, Oranian ergueria a nova aldeia. E assim, a serpente conduziu o herdeiro de Oduduá até uma montanha conhecida como Adjacá. E no lugar exato onde o seu cavalo escorregou, Oranian fundou Oió, cujo nome significa lugar escorregadiço. Alberto da Costa e Silva, em seu livro O Machado e a Lança, discorda dessa possibilidade. Segundo ele, quando Oranian, ou quem por este nome fosse encoberto, chegou a Oió, provavelmente a pé, apesar do que diz a lenda, uma vez que o cavalo só foi introduzido entre os nupês e os baribás nos meados dos anos 400 e só se tornaria comum no norte do Iorubo já no século XVI, talvez ali tivesse encontrado povoadores mais antigos. Pesquisas arqueológicas feitas naquele local revelaram uma aldeia de mais de 1 quilômetro quadrado, anterior à construção das muralhas de Oió. E para essa aldeia, o radiocarbono já deu uma data do princípio do século XII. A transformação da vileta em cidade
processar-se-ia 200 anos após, segundo o autor. Eu sou Érico Braz, sou Ori, sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. A intolerância não me representa, Iemanjá me representa. Quem fala aqui é Tony Garrido, Ori, cabeça, paz e amor aí, gente. Um ex-testemunha de Jeová cria uma associação contra preconceito religioso. É o tema do Falou Tá Falado de hoje com Adriana de Oyá. Não perca. O ex-membro das Testemunhas de Jeová, Sebastião Ramos, fundou uma instituição com o objetivo de amparar as vítimas de preconceito. Mas ele era vítima de preconceito também? Ele era testemunho de Jeová e sofreu preconceito por isso. Ele foi expulso da igreja. Agora você vê, o preconceito é nocivo dos dois lados da mesa. Só que, infelizmente, nós estamos mais acostumados por sermos adeptos das religiões afro-brasileiras. Mas também acontece do lado de lá da mesa. Exatamente. Ele foi expulso da igreja, passando a sofrer humilhações. E com isso, ele ficou lá batutando, o que eu vou fazer por isso? E se bem que ele não pensou em todas, não, pensou nele. Mas, em compensação, uniu todas e foi combater... Mas uma associação não é só dos ex-testemunhas de Jeová. É aberta a todos aqueles que se sentem discriminados. Achei legal a iniciativa Também do rapaz. Parabéns. As pessoas poderiam fazer mais isso. Nós podíamos nos unir em combate à intolerância religiosa, em combate a qualquer tipo de intolerância, porque isso não é certo. Né? Falou, tá falado? Falei, tá falado. Rápido, rasteiro. Quem tá falando é Adriana Bombom, eu sou Ori e sou cabeça. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Dia 8 já está marcada a 6ª caminhada contra a intolerância religiosa. Exatamente. Vai estar lá? Dia 8, com certeza. Também. A caminhada contra a intolerância é luta pela democracia. Não é luta a favor de A, nem de B, nem de C. É a defesa do nosso direito de expressar o nosso credo e a nossa fé. Todos precisamos estar lá. Eu sou Arlindo Cruz, eu sou Ori, eu sou cabeça. Axé. O Papo Cabeça de hoje é com João Valença, pastor da Igreja Reformada Ecumênica e iniciado no Candomblé. Você não pode perder. João Valença, você era pastor protestante e resolveu ser iniciado no Candomblé. Que motivo te levou a essa decisão? Em primeiro lugar, meus cumprimentos para você, meu pai, meu padrinho. Seu padrinho. E cumprimento por essa iniciativa que eu acho maravilhosa. Eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Eu vou começar a te responder dizendo que eu não era pastor, eu sou pastor, né? Eu não deixei de ser em nenhum minuto por muita convicção do chamado que Deus me fez, e eu não abandonaria jamais a esse chamado. Mas na minha experiência de pastor, eu conheci o candomblé, a princípio, sendo atraído pela literatura, depois pela riqueza do campo simbólico, né? Eu sou psicólogo também, e isso desde sempre me encantou. Os arquétipos, a plástica, os símbolos, o rito, e vi uma entrevista com Dareuá, Gisele Cossard-Minon. E eu não sei se porque Gisele é francesa, porque ela é antropóloga, porque ela tem um viés acadêmico aí no currículo dela, eu me senti muito à vontade e muito atraído por ela. Você permitiu? E me permiti. E conheci uma Uganda, sua casa, que me possibilitou conhecê-la pessoalmente.
E a partir daí nós estreitamos um laço de diálogo, ela me ensinou muitas coisas, me encorajou a muitas coisas, e um dia ela me convidou para ir numa festa. E foi a sedução final, né? Assistir a um candomblé, eu vi que era impossível uma coisa tão bela, tão pura, tão familiar ser tão diabólica. E isso rompeu de vez com o meu preconceito, e a partir daí eu fui me aproximando do candomblé e construindo, né, esse caminho, essa trajetória da qual hoje eu estou, acho que, mergulhado. Mas certamente você enfrentou conflitos pessoais. Como é que você superou esses problemas? Como é que você transpôs essas barreiras internas? A partir desse momento, do encontro com o candomblé, eu não tive barreiras internas. Eu sabia que eu queria aquilo. Eu sabia que era um caminho que eu iria fazer. As barreiras, as dificuldades foram externas, foram institucionais, né? Eu era pastor de igreja, né? Eu tinha uma comunidade, tinha uma família de mãe, irmãos, eu era casado. Isso tudo pesou muito para mim, mas com clara visão de que isso era fora, não era meu, não era mais um preconceito. Dentro de você estava resolvido? Estava resolvido completamente. Como é que você se apresentou e disse, quero ser iniciado no candomblé? Isso durou, acho que quase 20 anos. Esse processo todo. Eu não disse isso, eu fui vivendo. Em primeiro lugar, eu tentei o máximo possível ser sincero comigo. Ir ao candomblé com coragem, ir ao candomblé sem curiosidade, vivendo cada experiência. Cada orixá que me abraçava, cada cantiga que eu aprendia, eu ia acumulando, ia prestando atenção, ia tendo prazer e me enxergando, e fui me enxergando nisso tudo. Culminou com a minha feitura, né? Nesse processo todo, em pouquíssimo tempo eu fui dizendo para a igreja, olha, eu vou ao candomblé, eu pesquiso candomblé, eu amo candomblé, eu sou filho de Oxóssi, e as pessoas iam aceitando. Foi um processo Eu acho gradativo. que, pra você ter ideia, nesse processo eu levei muitos pastores ao candomblé para conhecer, e eles chegavam lá e diziam, é verdade, não é nada daquilo que eu aprendi, não é a minha, eu prefiro piano, eu gosto da igreja, não é a minha, mas não é também aquilo que eu pensava. Então eu chegava no domingo na igreja e dizia, ontem eu tive comunhão com os meus irmãos lá no candomblé, ontem eu fui à festa de Oxum. Isso foi muito natural, né? Você relatou um lado positivo dessa intercessão. Um lado positivo à medida em que alguns adeptos da sua igreja percebiam que ali não havia o demônio, não havia o mal, como infelizmente é tão propalado. Mas, por outro lado, houve preconceito? Você experimentou resistência de alguém? Como é que foi isso? Olha, a resistência foi daqueles que já não eram próximos. Os colegas pastores ou os outros protestantes que nunca foram próximos e que não conviveram comigo, obviamente que torceram o nariz e aproveitaram para não se aproximar. Mas os que eram próximos a mim nunca rejeitaram. Eu lembro perfeitamente que na véspera da minha ida para o terreiro, para a minha iniciação, eu recebi uma ligação de um pastor, um saudoso pastor, chamado Carlos Cunha, era um pastor presbiteriano, e ele fez um sermão de 20 minutos no telefone. Ele me disse, senta, na véspera, senta porque você vai ouvir. E ele leu o texto de Jesus no caminho de Emaús e disse, sinta no seu peito a presença de Jesus nas tuas decisões.
esteja lá orando, não para se livrar de qualquer coisa, mas para você ter de fato uma experiência com Deus naquele lugar. E você encontrou Deus no Candomblé? Já tinha encontrado. Mãe Lucinha, que é a Equete de minha casa, e ela Axé, e minha mãe pequena, ela lembra que a primeira vez que eu pisei na nossa casa, eu disse para ela, Deus está nesse lugar. Agora, João Valença, os rituais da igreja pentecostal, da igreja reformada, da igreja neopentecostal, da igreja evangélica, destoam muito dos rituais de Candomblé. Em relação aos rituais, você teve algum tipo de conflito, como por exemplo, a imolação de animais? Eu acho que a chave para o entendimento disso, em primeiro lugar, é não tentar olhar para os ritos com o olho do outro. Eu não posso tentar entender o Candomblé como um rito cristão. Me facilita muito olhar para o Candomblé com o amor pregado por Cristo. Porque mais importante do que a religião é quem está nela. É o ser humano, é o Filho de Deus que ali está. Então eu não tive essa dificuldade. Mas quando eu falei no início da questão da profundidade dessa conversa, porque eu usei algumas leituras e eu encontro lá na Bíblia, nos ritos do Primeiro Testamento, muita proximidade, por exemplo, com as imolações, os sacrifícios, as rezas, as datas, né, o guardar determinados elementos ou não. Então eu tenho um fio bíblico que me sensibiliza mais ainda esse olhar. Te sensibiliza ou te justifica? Me sensibiliza, porque eu acho que o que justifica a imolação do Candomblé é o Candomblé mesmo, está no Candomblé, e o Candomblé ele não precisa da Bíblia, ele não precisa de absolutamente nenhum respaldo de qualquer outra religião para ele ser o que ele é. João, nas religiões pentecostais se cultua apenas uma divindade. Já no Candomblé, embora a gente acredite num Deus supremo, o culto abrange todo um panteão de divindades. Como é que você enxergou isso num primeiro momento? Ainda com a ótica do pastor, naquele momento, exclusivamente do pastor pentecostal. Reduzir Deus a qualquer coisa é um absurdo. Né? Tornar Deus absoluto é um absurdo, porque ele não é. Né? Deus é complexo, é relativo, é subjetivo. Por outro lado, eu vejo lá no Candomblé toda essa diversidade. E toda essa diversidade me ajuda a enxergar melhor ao único Deus. Porque ele se apresenta no Candomblé de várias facetas diferentes. Eu vou te contar uma história no dia de Corpus Christi, que é dedicado o Candomblé dedica esse dia ao Oxóssi, talvez por ser o único feriado, exclusivamente numa quinta-feira. Eu fiz um plantão noturno, e no plantão eu fiquei com muita vontade de tomar um café da manhã com o Oxóssi. E aí eu liguei para um amigo. Eu falei, vamos tomar um café da manhã? Oxóssi, que é a divindade para a qual você foi iniciado. Exatamente, eu sou iniciado para Oxóssi, sou filho de Oxóssi. E eu liguei para um amigo para ele tomar um café da manhã comigo. Vamos tomar um café. Tem algum motivo especial? Eu falei, tem sim. Eu quero dedicar esse café da manhã ao Oxóssi. Porque é dia de Corpus Christi e no Candomblé a gente tem essa tradição. Como eu não posso estar no terreiro, eu queria tomar um café da manhã. E esse amigo é evangélico. E aí eu falei, eu quero encontrar o Oxóssi na Bíblia. E aí, durante a madrugada, eu fui ler a Bíblia e encontrei Jesus falando, olhai os lírios do campo. Vede, nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu melhor. No entanto, os lírios não fiam e nem tecem. Olhe as aves do céu. Não falta alimento para os seus filhotes.
No entanto, elas não trabalham, porque Deus cuida dos seus. Basta a cada dia o seu mal. E eu disse para ele, Oxóssi é essa face da providência de Deus. É aquele que vai caçar e trazer a caça para a sua aldeia. No cristianismo, essa diversidade toda acontece na comunidade. A comunidade é esse rosto diverso de Deus. Olhando para cada irmão, eu vejo quanto que Deus é diferente. Eu posso ver Deus assim. Então, eu não consigo compreender um Deus que está enquadrado em qualquer discurso, seja o do candomblé, seja o do cristianismo. Pois, João, você fala de uma forma tão poética, tão bonita, tão suave sobre Deus, sobre o convívio entre as religiões. E, infelizmente, a gente tem que registrar que nos últimos 50 anos, pelo menos, o nosso país tem recrudescido. A intolerância religiosa tem aumentado ao invés de diminuir. Onde é que a gente errou? Eu acho que o candomblé erra porque se intimidou, porque ficou atrás dos seus grandes muros, dos seus altos muros, se permitiu mostrar folclórico demais, e aí ele só mostra uma face, essa face folclórica, animista, e o candomblé é muito mais do que isso. O candomblé é uma religião da vida, o candomblé é uma religião da integridade. Eu lembro do meu pai conversando com um filho de Obaloaê, o rei do céu e da terra, não é isso? E esse rapaz estava tendo, nesse momento da vida dele, uma vida trôpega, uma vida difícil pela sua entrega a vícios, enfim. E eu lembro que meu pai falou para ele, será que seu pai quer te ver assim? Será que seu pai quer te ver caído na sarjeta? Seu pai é tão lindo, seu pai é tão para cima, seu pai é tão cheio de resplendor. Sobretudo quando esse Deus é um ancestral. Exato, sobretudo, né? Até porque tem essa função, ou essa imagem do pai, né? Que está o tempo todo presente. Eu não posso envergonhar o meu pai cometendo qualquer ato de injustiça, não sendo providente com o meu próximo, vendo o meu próximo passar por dificuldades e não estar ali com ele. No candomblé, o evangelho se expressa plenamente, porque é uma religião de amor. Né? Eu não posso fazer um ebó sozinho, eu preciso do outro. Solidariedade, o convívio, a intercessão dessas pessoas complementam o candomblé. Não existe candomblé sem isso. Sem isso, é verdade. E onde o cristianismo errou? Errou na arrogância, errou na busca pelo poder, errou quando ele sai desse lugar que Jesus colocou. No Brasil, os evangélicos estavam nessa situação de perseguidos. Na história dos evangélicos no Brasil, nós não podíamos enterrar os nossos mortos em cemitério público, porque havia uma intolerância religiosa, havia uma intolerância a nós evangélicos. E aí, quando a gente assume um poder idiota, a gente tenta virar o jogo e a gente impede que o candomblé se expresse nas escolas públicas. A gente não permite a esse outro aquilo que uma vez não foi permitido a nós. Eu acho que o caminho do candomblé é se reconhecer portador de uma boa notícia, é isso que eu me refiro, e eu acho que o caminho do cristão, sobretudo do evangélico, deve ser retroceder para um caminho de humildade, né? Para um caminho de tolerância. Muito bem. João Valença, pastor da Igreja Reformada Ecumênica, iniciado e adepto do candomblé, meu querido amigo, parabéns. Sua vez. Vai te abençoe.